Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, nesse projeto maravilhoso, Construindo Vencedores. Eu e os meus amigos professores aí, temos aula de português, matemática, física, química, E aqui eu me apresento para vocês. Professor Anderson Rodrigues, vou ficar com a disciplina de arte aí, E aí, o que nós precisamos aí? Uma introdução, Eu vou mostrar aqui algumas dicas de como você vai poder se preparar, para a prova do Enem. Como é que a disciplina ela vai se apresentar, nos vestibulares? Como é que vai se apresentar, dentro do Enem? E aí, digo mais, A gente vai mostrar um pouquinho aqui sobre o conteúdo, que vai cair. Quais são os conteúdos que mais caem, Qual é a temática, de que forma você deve estudar, para esse conteúdo aí de arte, beleza? Então vamos nessa? Estudo da arte, introdução, professor Anderson Rodrigues, beleza? Estudo da arte. Primeira discussão aí, que nós temos, inicialmente, é o que é arte, Então a gente vai, falar sobre o que é a arte no sentido da estética, Do que é a forma de expressão, todas aí que a gente vai utilizar. Então, basicamente, seria isso, esse ponto inicial de questionar, o que é a arte, como que ela se apresenta, de que forma ela se apresenta, tá? Então, tudo isso é importante o aluno saber, para que ele possa identificar, as produções artísticas, beleza? E quais são essas manifestações artísticas também, que nós temos aqui? Manifestação artística, nós temos ela, dança, música, teatro, Aí nós temos várias outras manifestações também, Dentro da arte contemporânea, a gente vai ter performance, a gente vai ter videoarte, Tudo isso, happening, a gente vai ter a manifestação em paredes, O famoso grafite, beleza? Então tudo isso o aluno ele deve identificar e de qual período ele pertence. Isso é bastante importante, tá? E referente às estéticas, que nós citamos aqui dentro do nosso slide, vai falar quais as estéticas dentro da história da arte cada manifestação dessa representa, Como eu falei para vocês, o grafite ele pertence a uma era moderna contemporânea, digamos assim, tá? E as manifestações, as primeiras manifestações, em paredes, por exemplo, artes parietais, dentro da pré-história, beleza? Então a gente vai poder perceber essa estética, como é que era produzido na pré-história, na Idade Média, na Idade Antiga, na Idade Contemporânea, na Idade Moderna, beleza? Fases e movimentos artísticos, Quais são os principais movimentos artísticos apresentados, dentro da história da arte, E quais outros se desenvolveram também a partir disso? O que deu origem ao outro, O que complementou ao outro? Qual que foi a ruptura? Por exemplo, a gente vai ver uma breve ruptura, da forma de produzir a arte, Dentro da antiguidade, na idade ali medieval, tá? Idade Média, para a Idade Moderna Contemporânea. Então a gente vai perceber essa ruptura da forma de produzir. Então, até determinado momento, produzia de uma forma. Era tradicional, digamos assim. E dali para frente, ela se apresenta de uma outra forma. Funções da arte. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da função individual. Que a arte ela serve como um processo de expressão. Serve como comunicação, Tanto é que nós vemos, o ser humano tentando se comunicar através da arte, A primeira forma de comunicação foi através do desenho, ali na pré-história, E como que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então, uma função individual, uma função social, a comunicação, a convivência, por exemplo, como que eu vou fazer uma ação social envolvendo a arte, por exemplo, a reciclagem, como é que eu vou utilizar, quais elementos eu vou utilizar aí na minha construção arquitetônica, por exemplo, visando essa função social da arte e ambiental também, tá? E por aí vai, função utilitária, função decorativa e por aí vai. Como a arte é cobrada no Enem e
nos vestibulares, né? Que a gente está aqui justamente para poder treinar você a ter uma boa colocação no Enem, uma boa colocação nos melhores vestibulares aí, para que você tenha uma faculdade bem boa. Então vamos nessa. Introdução, né? Introdução ao estudo da arte. A arte é uma forma essencial de expressão humana, que transcende barreiras culturais e temporais. Ela nos permite explorar a criatividade e a subjetividade, revelando a complexidade do pensamento humano. Esta apresentação é um convite para desvendar o universo artístico, desde as suas origens até as manifestações contemporâneas. Então é tudo aquilo que eu falei para vocês. Aqui a gente vai ter um curso completo, tá? Partindo do básico ao acabamento, né, digamos assim, tá? Então a gente vai começar ali pré-história, depois a gente vai cair na antiguidade, aí a gente vai cair no clássico, né? A gente vai falar sobre Grécia e Roma, a gente vai falar sobre os períodos históricos ali da era medieval, tá? E depois até o contemporâneo, né? Tendo as premissas de que, né, a arte ela é uma expressão humana. Então existem hoje, né, várias formas de poder me expressar, sem precisar que eu abra a boca para falar uma palavra, por exemplo. Mas como que isso era feito antigamente? Tá? Então a gente vai perceber essa trajetória aí, né, dentro da história da arte, né, dentro dessas manifestações. Transcendendo, né, aqui ó, ele fala, transcende as barreiras culturais, tá, e temporais. Então assim, a gente vai ver a mistura de vários elementos aí dentro da nossa história da arte, permitindo explorar a criatividade e a subjetividade. Subjetividade, né, aquilo que é bom para mim pode não ser para o outro, mas de que forma, né, o aluno ele vai começar a questionar a arte, vai começar a entender, né, que a arte também foi questionada, tá? Então que a nossa voz aqui dentro desse curso seja o da pergunta, tá? De que forma é isso? A curiosidade que vai mover você a tornar esse curso mais incrível, tá? Então é importante que você comece a se perguntar, por que foi apresentado dessa forma? Mas isso tem a ver com aquilo, né? Mas isso aqui, como é que eu faço um link com a minha vida pessoal? E de que forma, né, lá na vida, como é que eu vou aplicar isso na minha vida, né? Não somente, né, no curso que você escolher, né? Que inclusive tem tudo a ver também. Mas pessoalmente, o que vai te mover a escolher, né, a fazer tais escolhas dentro dessa disciplina? Beleza? E aí o convite para desvendar o universo artístico de suas origens e manifestações contemporâneas. Beleza? Então vamos nessa. E aí a gente tem a nossa primeira pergunta. O que é arte, né? Você já parou para se perguntar o que é arte? Já não parou? Se não parou, para um minutinho aí e pensa. O que é arte, né? Então vamos lá. Arte é uma manifestação criativa do ser humano, uma linguagem universal que comunica emoções, ideias e valores. Então volta aqui, tá? A linguagem, né, a gente percebe aí, né, na primeira manifestação que nós temos na pré-história, que é uma linguagem universal. Então, através de um desenho hoje, a gente consegue identificar o que uma pessoa está querendo falar, por exemplo. Através de um símbolo, através de um signo. Signo dentro da arte, né? Ela quer dizer exatamente sobre os significados, né? Então, percebam que, através da arte, a gente pode se comunicar com outras culturas. Tá? As culturas, elas podem se entrelaçar. Elas podem dialogar, sem ao menos abrir a boca. Tá? Beleza? E tem a questão de transmitir, né? Comunica as emoções, as ideias e os valores, né? Então a gente cabível aqui uma discussão também sobre o que tem valor e o que tem preço dentro da arte, né? Então a gente vai perceber que aí quadros, poxa, vender um quadro valia milhões, sendo que era algo que eu conseguia fazer. Então a gente vai entender essa concepção também, tá? Por que foi feito daquele jeito? Por que é tão valorado, né? Tão valorizado também. Beleza? Então, voltando aqui. Ela se expressa através de diversas linguagens, como a pintura, que captura a luz e a cor, a música
embala a alma com seus sons, a escultura molda formas no espaço e a literatura que tece narrativas com palavras. É uma forma de nos conectar com o que há de mais profundo em nossa existência. Então, olha só, o ser humano ele vai em busca disso, em busca de se questionar, em busca de satisfazer os seus prazeres, né, no sentido de conhecimento, tá? O que me faz bem? Por que eu escolhi determinada disciplina? Tá? Então aqui no nosso curso, né, aqui no Construindo Vencedores, a gente tem várias disciplinas. E vai ter uma que você vai se identificar mais. Então na arte não é diferente, né? A arte ela vai tirar da gente aquilo que é o melhor, né, enquanto expressão, essa conexão, né, referente à nossa existência, tá? E aí a gente cai aqui nas funções da arte novamente, né? Função da arte na sociedade. Tudo isso em busca de explicar, né, o porquê, né, existe a arte, em que momento que ela entra na nossa vida. Isso é importante. Expressão, né? Sempre quando a gente começa as discussões falando o que é arte, a gente tem como ideia essa expressão, né? Então a arte é um veículo para a expressão de sentimentos, pensamentos e visões do mundo, permitindo que artistas comuniquem suas experiências de uma forma única e pessoal. Então a gente vai ver, durante a história da arte, né, cronologicamente falando, um desenvolvimento natural, né? Então, de que forma o artista, né, ele vai fazer para poder transmitir essa sua expressão, essa sua mensagem? Ah, vai ser em forma de desenho? Vai ser em forma de pintura? Vai ser em forma de escultura? Vai ser na literatura, na música? Então existem várias formas desse artista, né, estar fazendo essa comunicação com a sociedade, se expressar. Então, volto a dizer, a escolha aí é uma premissa importante, né, para que ele possa fazer a melhor forma, né, dentro do seu pessoal, do seu individual, ele consiga se expressar. Beleza? Educação. Dentro do mundo da educação, desempenha um papel educativo, transmitindo valores, estimulando o pensamento crítico, isso é importante, e ampliando a percepção sobre o mundo e as suas complexidades, tá? Então, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, dizem isso, né? Então, olha só, isso a gente tem um conhecimento popular, né, referente a essa frase que eu acabei de falar, porém, né, essa percepção ela vai sendo aguçada com o tempo, através de técnicas. Então, vocês vão perceber que dentro do nosso curso, existem técnicas para eu poder identificar cada tipo de arte e o que ela está querendo dizer, tá? Não é obrigação do artista dizer algo. Se ele quisesse dizer algo, ele teria escrito. Ponto. Dentro da história da arte. Chocante, né? Mas é exatamente isso. Então, cabe a você estudar algumas técnicas para que você faça links. E esse link que você vai fazer está dentro da subjetividade humana. Então, olha só. Professor, você está querendo dizer que para cada pessoa pode ser diferente a interpretação? Sim. Vai estar errado se uma pessoa discordar de outra, ou se ela falar um pensamento diferente da outra? Não. É justamente esse o objetivo da arte também, né? Fazer com que as pessoas reflitam. Então, o verde para mim tem um significado. Porque a minha família é tal, porque na minha religião tal, porque dentro da igreja tal, porque o meu comportamento é tal. Então, tudo isso que nós temos de influências que a gente vai recebendo da sociedade vai influenciar na nossa forma de pensar. E os links que eu vou fazer com aquele tipo de produção, com aquele tipo de arte. Tá? Registro. Funciona como um registro histórico e cultural, documentando eventos, costumes e crenças de uma época, preservando a memória coletiva para as futuras gerações. Durante a história da arte também, a gente vai perceber que se perdeu algumas coisas, né? Isso a gente está falando em questão de registro, tá? Por exemplo, as primeiras formas de comunicação lá na pré-história. A gente tem um período que foi perdido alguns, né? Foi perdido, não foi registrado, na verdade, tá? E aí dentro da pintura, por exemplo, grega,
a gente perdeu muito documento, muito registro, muito documento, né? Então, a gente vai perceber que é importante esse estudo da arte, né? Que as pessoas pesquisem sobre a arte para que a gente estude nos nossos livros, né? Na internet, etc., né? Em documentos. Esse registro, essa evolução do ser humano no que tange a arte, beleza? Decoração. Decoração é bacaninha, né? É amorzinho bem de boa aí da gente, né, entender. Decoração. Em sua função decorativa, a arte embeleza ambientes e os objetos transformando espaços e tornando-os mais agradáveis e esteticamente enriquecidos. Então, olha só. Mais uma vez, o seu individual perante a arte vai ser influenciado. Então, por que eu escolhi esse quadro aqui para decorar meu rack, por exemplo? Né? O que ele tem de história? O que ele conta para mim? O que ele reflete em mim? O que a arte e o que eu reflito? O que eu tenho a ver com a arte? Né? Com esse vaso, com esse objeto decorativo, né? Com essa escultura, por exemplo. Né? Então, tudo isso, né, são funções da arte. Percebam como ela está totalmente interligada com o nosso dia a dia, mesmo você não percebendo. Né? Mesmo eu não gostando de arte, que é um direito seu também. Tá? Existe. Né? Mas percebam como ela está totalmente imbuída aí, né, com a gente. Até, por exemplo, eu acordei hoje, né, escolhi uma roupa tal. Então você já está usando da arte, né? Então eu comprei uma roupa tal, hoje eu vou vestir preto, hoje eu vou vestir amarelo, hoje eu vou vestir verde. Então tudo isso tem um significado dentro do seu dia a dia. Tá? Próximo, catarse. Pode ter um poder catártico, oferecendo alívio emocional, permitindo a elaboração de traumas e angústias, tanto para o criador quanto para o apreciador, tá? Então, esse processo catártico é tudo aquilo que eu vou vivenciar através dessa arte, tá? Aí eu vou fazer um parênteses aqui, né? Lá na Grécia, quando você for ver o vídeo lá, né, da arte grega, existe um período em que os gregos produziam teatro, né? São dois gêneros, a tragédia e a comédia, né? Então a tragédia, ela foi criada onde nós tínhamos literalmente tragédias. Então é pai que mata a mãe, filho que mata a mãe, ou o pai, etc. E por aí vai. Que elas têm um fundo, tem uma moral por trás disso, né? Geralmente é o quê? Né? A traição de algum deus, né? A falta de crença em algum deus, e aí era castigado, tá? Basicamente é isso. Então, essas formas, essas peças, né, esses mitos eram contados, né, em formas de teatro, a tragédia. E aí, as pessoas sofriam um processo catártico triste. As pessoas voltavam, nossa, caraca, pesado isso, né? E aí, com o tempo, surgiu a comédia. Por isso que tem as duas mascarazinhas, né, do teatro. Não sei se vocês já viram, né? A sorrindo e a tristezinha. Por quê? Porque com o passar do tempo, né, eles incluíram a comédia para que as pessoas voltassem para casa, né, mais aliviadas. Então esse é o processo catártico, tá? Então eles pensaram sobre isso. Então, fechou aqui? Funções da arte. Tudo isso para que você tenha algumas percepções iniciais da arte, tá? Já já a gente vai ver como é que vai cair no Enem, beleza? Principais categorias da arte, né? Ou a gente pode chamar também de manifestações. Quais os tipos de manifestações presentes aí, né, da nossa arte? Então nós temos aqui artes visuais. Englobam pintura, escultura, desenho, gravura, fotografia, focado na criação de imagens e formas percebidas pela visão. Então tudo aquilo que é palpável, né, a gente vai chamar ali de artes visuais, né, digamos assim. Tá? Então é uma fotografia que eu coloco, uma escultura que eu coloco no meio de uma praça ou na minha casa. Então tudo isso vai estar relacionado às artes visuais. Um vídeo arte, por exemplo, tá? Uma forma de apresentação que a gente vai ver lá na arte contemporânea, tá? Quando eu colocar para vocês eu vou avisar, tá? Beleza aí? Vai acompanhando nossas aulas. Nas artes cênicas, incluem teatro, dança, manifestações que acontecem no tempo e no espaço envolvendo a performance e interação com o público, tá? Então é tudo aquilo que eu tenho de performático, tudo aquilo que eu vou usar o meu corpo, tá? Como forma de manifestação.
Então, né, lá na Grécia, volto novamente, né? Quando Dionísio foi lá, eu sou Deus, ele começou, né, a falar se colocando no lugar de outra pessoa. Então, aquilo era o primeiro momento em que estava se registrando o teatro ali, a criação do teatro, beleza? Essa arte cênica, onde eu vou, né, me colocar no lugar de um personagem, de uma pessoa ou de algo, tá? Então, a arte cênica envolve isso, essa performance, interação com o público também, tá? Então, isso é bem perceptível também na arte contemporânea, essa interação. Então, inicialmente é criado uma arte cênica em que os atores e atrizes, né, ali interagem entre si. Mas com o passar do tempo a gente vai perceber que começam a interagir com o público também, que o público vai fazer parte dessa produção artística, tá? Então, percebam bem. Música maravilhosa. Quem não gosta de música, né? Quem canta, seus males espantam, né? Por aí vai. A arte dos sons que se organiza em harmonia, melodia, ritmo, para evocar emoções e narrativas abstratas, né? Então a gente vai perceber muitas pessoas, né? Vários artistas aí durante a história da arte, né? Criando músicas, né? Contando a realidade, né? Contando o sertanejo, por exemplo, vai falar sobre amores, né? Que não foram correspondidos, né? Então sempre vai contar uma narrativa, uma história aí de amor, né? Por exemplo. E o pagode, a alegria, o cotidiano, o dia a dia está presente ali, né? Nessas músicas também. Então percebam, né? Que a arte é a imitação da vida, né? Digamos assim. Literatura. A arte da palavra que utiliza a linguagem para criar histórias, poemas e ensaios, explorando a imaginação e a existência humana. Também, né, uma forma, né, todos aqui a gente pode colocar o dia a dia presente aqui. Na literatura não é diferente, né? E aí a gente vai criar histórias aí, poemas, ensaios, né, falando sobre essa vida. Cinema, sétima arte, maravilhoso, hein? Quem não gosta de um cineminha aí? Uma arte híbrida que combina com elementos visuais, sonoros e narrativos para contar histórias através de imagens em movimento. Então é fantástico a criação, né, do cinema. Então a gente começa ali com o processo fotográfico, né, que o ser humano ele queria, né, congelar essa imagem, né, congelar algo que ele estava vivendo, que antigamente era feito o quê? Em forma de quadros. Então a pessoa ficava parada ali um tempão, até que o artista, né, com as suas habilidades, conseguia registrar aquele momento, uma fotografia, né, a fim de congelar esse momento especial que aconteceu. E aí, com o passar da história, eles foram, poxa, eu preciso buscar outra forma, né, de congelar essa imagem. E aí vieram os estudos, né, químicos e físicos por aí, para poder descobrir a questão da fotografia, tá? Então, como é que eu vou criar um papel fotossensível, mas eu vou criar inicialmente uma caixa preta que vai com a lente, vai projetar em outro lugar, e aí como é que eu congelo essa imagem que eu consegui aqui, né? E aí, através do domínio da fotografia, né? E aí dentro da fotografia vai surgir uma discussão, fotografia é arte? Por que é arte? Né? Mas ele não pintou, mas ele não botou a mão na massa, é somente uma máquina que foi lá e fez. E aí vai ter essa discussão também ao longo das nossas aulas, tá? E aí com o domínio, né, da fotografia, aí surge, né, a movimentação dessa fotografia, né? Então a gente vai perceber aí o início, né, da nossa da criação do cinema, que é colocar essa imagem que eu tenho congelada ali em movimento, beleza? Já ouviu falar de stop motion? Tá? Que são os quadros a quadros aqui que a gente tem na nossa fita aqui, e aí colocado de uma do lado da outra, né, vai sugerir o movimento aqui. Então temos todos aqui, pintura, escultura, dança, né, música aqui, o cinema tá representado aqui, beleza? Show de bola? Vamos nessa. Aí a arte estética, tá? Estética. A estética é a área da filosofia que estuda a natureza do belo e da arte, bem como o juízo de gosto. Então, o que está querendo falar aqui pra gente, ó? Estética, quando a gente fala em estética, a gente já lembra, né, de procedimentos estéticos na cara, né, para ficar mais bonito, procedimentos no corpo, né, tira uma gordurinha daqui, coloca ali, então vai deixando, né, do jeito que você quer. Isso, né,
é a natureza do belo e da arte. Belo é uma categoria estética, tá? Que significa, tá, a beleza idealizada. Então, quando a gente fala sobre estética, é justamente isso. Vou deixar de uma forma que eu gosto. Nesse sentido aqui, tá? Dessa categoria estética. Então aí, o conceito de beleza variou drasticamente ao longo da história, entre diferentes culturas. Na Grécia antiga, a beleza era associada à proporção, à harmonia. No romantismo, à emoção e ao sublime. Então, inicialmente, é essa concepção que eu falei para vocês, mas ela vai sendo debatida ao longo do tempo. E aí a gente tem alguns filósofos, né, que vão tratar sobre isso. Aristóteles, Platão, que é uma outra aula que eu vou trazer para vocês também, né, aprofundando essa questão do belo, tá? Mas não é o belo cantor não, tá? A relação entre arte, gosto pessoal, padrões culturais é complexa. O que é considerado belo ou significativo em uma cultura pode não ser em outra. Aí eu entro o conceito de subjetividade, tá, pessoal? A arte nos convida a refletir sobre esses conceitos e a questionar nossas próprias percepções da beleza. Então, é normal, pessoal, se hoje, né, a gente tem uma concepção de determinado conteúdo, conhecimento científico, ele pode ir mudando com o passar do tempo, né? À medida que você vai estudando as técnicas para poder identificar cada uma, tá? Então é passível de mudança, beleza? Ela não está parada, beleza? Então vamos nessa. E aí a gente tem os principais movimentos que você vai estudar aí para sua provinha. Então a gente começa ali, tá? Foquem nisso daqui. Pré-história. 40 mil anos, tá? A 4 mil antes de Cristo. As primeiras manifestações artísticas incluem a arte rupestre, com pinturas e gravuras em cavernas e pequenas esculturas, como a Vênus de Lendorf, tá? Essa aula já está gravada lá, corre e assiste. A arte na pré-história, beleza? Que vocês vão entender as primeiras formas de comunicação do ser humano, tá? Como é que eram feitas, né? O que eles conseguiram avançar no sentido, em busca, né, de uma escrita, né? Em busca de uma comunicação, na verdade, tá? Próximo aí. Idade Antiga, 4.000 a.C. a menos 4 depois de Cristo, 400 depois de Cristo, perdão. Grandes civilizações como o Egito, e aí a gente tem as pirâmides, né? Kelps, Kefren e Miquerinos, a gente já pode citar. Hieróglifos, né? Que é a escrita, né? Desenvolvida aí. Grécia, esculturas clássicas da arquitetura. E Roma, retratos, engenharia, desenvolveram estilos marcantes, tá? Também já está gravado lá para vocês Egito, Grécia e Roma, tá? Idade Média. Idade Média vai de 500 a 1400. Dominada pela arte sacra, vitrais góticos e iluminuras medievais, como forte simbolismo religioso e estilo estilizado. Beleza? Dentro do Renascimento, também essa aula já está gravada lá para vocês disponível. 1400 a 1600. Retornam às ideias clássicas de quem? Da Grécia e da Roma, tá? Que é a Antiguidade Clássica. Retornam às ideias clássicas com ênfase no realismo, perspectiva e humanismo. Lembramos aqui das concepções matemáticas aqui, o domínio, né? Para poder fazer as produções. Grandes mestres como Leonardo da Vinci, ninguém ouviu falar, né? Michelangelo, Rafael surgiram. Beleza? Barroco e Rococó, 1600 1780. Barroco trouxe dramaticidade e emoção, enquanto Rococó se destacou pela leveza e graça na ornamentação exuberante. Inicialmente a gente pode perceber uma influência, né, de algum deus, de algum superior, tá? Da influência da igreja dentro da história da arte, e posteriormente a gente pode perceber, né, que vai tendo alguns desprendimentos. Então o Barroco e o Rococó, né, eles se complementam, porém eles se distanciam em algumas questões. Então, enquanto o Barroco ele estava preocupado ali, né, no resgate das pessoas para dentro da igreja, né, católica sobretudo,
Já o Rococó ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em falar de temas fúteis, tá bom? Neoclassicismo. Neoclassicismo, romantismo e realismo, 1750 a 1900. Períodos que abandonaram a razão, neoclassicismo, a emoção, romantismo e a vida cotidiana, realismo. Refletindo as transformações sociais, tá? Então percebam mais uma vez, né, a necessidade do ser humano em explicar a vida, em retratar a vida, em documentar a vida. Lembram das funções? Então, olha a arte aí presente, beleza? Vanguardas do século XX, esse daqui eu acho maravilhoso. É o mel, que nem diz meu amigo Matheus aí, de física. Já assistiram as aulas dele? Então vai lá para assistir, beleza? Revoluções artísticas como o impressionismo, cubismo, expressionismo e surrealismo. Todos os ismos aí da vida dentro dessa época aí, né? Que desafiaram as convenções e exploraram novas formas de representação. Então a gente vai perceber que a partir do século XX aqui, o ser humano ele tem uma outra necessidade, né? O artista ele quer ter uma liberdade, porque antigamente o artista ele tinha que estudar muito para poder entrar numa academia, né? Para poder estudar as técnicas e tudo, e muito para poder se manter, senão ele era, ó, sai fora daqui. Então aqui existe uma certa liberdade do artista. Foi bem aceito no início? Não. Como tudo que é novo, né, gera um burburinho, né, uma discussão sobre isso, mas com o tempo a gente foi entendendo. E a época que a gente vive hoje, ó, 1970 até hoje, idade contemporânea, marcado pelo pós-impressionismo, pluralidade de estilos, arte digital, instalações, street art e performance, tá? Então aqui a gente está no suprassumo, no auge, né, da produção artística. Então o artista aqui ele pode apresentar de várias formas, tem liberdade, vai impressionar seu público, vai transmitir uma mensagem, vai questionar, vai denunciar, tá? Também. A gente vai perceber isso, né, à medida que vocês forem assistindo, né, as videoaulas aí da história da arte. Beleza? E aí, olha só que importante, eu trouxe aqui para vocês, né, para vocês degustarem, gravarem e não esquecer. Como artes visuais é cobrada no Enem e vestibulares? Como? Vamos lá, o Enem. O Enem não tem uma prova específica de artes visuais, mas cobra conteúdo principalmente na prova de linguagens, tá? Então tá junto aí com com português, tá junto com inglês, tá? Códigos e suas tecnologias, com algumas questões na área de artes. O foco no Enem é o que você precisa saber para se dar bem quando cair lá as questões de arte. Interpretação de imagens, tá? Cartoons, charges, pinturas e esculturas. Então você já viu lá a prova de português, que tem uma linguagem, tem um desenho, né? Que às vezes ele não tem escrita, mas tem as imagens lá para que você interprete. Então, né, hoje em dia a gente fala das junções aí por áreas, né? Então códigos e linguagens é toda essa junção aí, tá? Entre inglês, português, tá? E arte, beleza? Fora as outras disciplinas também que também se envolvem aí. Matemática vai se envolver, né, em determinado momento. Filosofia vai se envolver aí, que são outras áreas também, tá? A junção. Mas aqui, interpretação de imagens é importante. Como é que eu consigo interpretar uma imagem, professor? Dá um pulinho lá em elementos visuais, tá? Que vai falar um pouquinho sobre algumas formas de você identificar o que está por trás disso. Tanto tecnicamente, quanto esteticamente, filosoficamente, tá? O que está por detrás daquela obra, né? Em função das cores e por aí vai. Que é a análise de elementos da linguagem visual. Então, cores, linhas, volumes, perspectiva, movimento, composição. Aí eu posso citar outros, ritmo, né? Que a gente tem dentro da nossa produção artística, tá? Relacionar obras com contextos históricos e sociais. Lembra que eu falei que a arte ela também, né, tem a função de denunciar, de criticar? Então é justamente sobre isso. Então você vai treinar a sua capacidade crítica, né, para poder saber, né, o que está presente, o que está por detrás dessa apresentação aqui. Quando você vê um clipe de um artista, né, que você gosta muito, né, o que está por detrás disso? O que ele quis dizer com isso? Por que ele falou dessa forma? Tem a ver com o que nós estamos vivendo? Então é justamente sobre isso, tá?
relacionando contextos históricos e sociais. Movimentos artísticos. Aí nós temos modernismo, barroco, neoclassicismo, futurismo e por aí vai, todos os ismos da vida. Tá? Isso vai cair, tá, na sua provinha lá para que você possa identificar. Função social e cultural da arte, tá? Patrimônio histórico e artístico. Então vai cair questões também, né? Principalmente em concurso. Concurso cai bastante sobre a questão do patrimônio histórico e artístico, tá? Então fiquem atentos aí. Aí, uma dica para vocês. Não exige memorização detalhada de datas. Isso daqui não é a principal preocupação no Enem. Nomes de todas as obras, mas sim a compreensão do papel da arte e a leitura crítica da imagem. Muitas questões trazem uma obra e perguntam: o que ela representa? Qual a crítica social está implícita dentro da nossa produção? Como se relaciona com um contexto histórico? Então é importante, né, ter como movedor aí essas perguntas para que você se dê bem, tá? Então, não são datas, né? Lógico que você vai precisar sim saber o que é um movimento ou outro, alguma obra ou outra, né? Mas isso é de grande domínio. Então é bem tranquilo para vocês, que a gente vai estar estudando aí ao longo do nosso curso, tá? Então você vai memorizar bem bacaninha. Em vestibulares tradicional, UFO, Unesp, Unicamp, UMG, UNB e por aí vai, tá? Podem ter questões mais específicas de história da arte, pedindo identificação de estilos. O que é o Renascimento, o que é o Gótico, o que é o Impressionismo e etc, tá? Que a gente vai trazer para vocês aqui. Conhecimento de obras artísticas importantes, então você tem que saber quais são as mais importantes aí do movimento apresentado, tá? Relações entre arte e a filosofia, tá? Lógico que você tem que saber, né, o que ela quis dizer, e quando a gente entra nessa discussão, a gente vai estar automaticamente filosofando, a gente vai estar questionando. Por isso que eu falei, que a nossa voz seja da pergunta, tá? Então, inclusive, se você está com dúvida, manda lá nos comentários, beleza? Algumas universidades pedem leitura de imagens para comparar estilos ou épocas. Então, eu vou colocar uma aula só sobre leitura de imagens para que vocês, né, aprendam a desvendar todos os pontos ali da arte que estão presentes em uma composição, tá? Vestibulares de universidades com curso de artes, arquitetura ou design costumam ter provas específicas ou questões discursivas sobre movimentos artísticos, teoria das cores, composição visual e análise de obras, tá? Então isso vai estar presente também. Quer fazer arquitetura? Quer fazer publicidade e propaganda? Tá? Então você vai passar por isso daí, tá? Vai passar um momento, uma disciplina que você vai falar sobre história da arte, beleza? Show de bola! E aí, professor, quais os assuntos mais caem? Eu não sei qual que mais cai, mas o que despenca é tudo isso daqui, ó. Despenca na prova. Arte na pré-histórica, pinturas rupestres, arte imobiliária, arte egípcia e grega, tá? Que é um antigo clássico, cai, que é uma beleza. Escultura, arquitetura, cânone, renascimento, perspectiva, humanismo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. No barroco, dramaticidade, religiosidade, contraste de luz e sombra, modernismo, Semana de Arte de 1922 no Brasil. Aí a gente tem Picasso, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, vanguardas europeias, cubismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo. Já temos uma aula lá falando sobre as vanguardas europeias, tá? Que foi uma contribuição muito boa para isso. Então esses assuntos aqui despencam, não cai não, tá? Despencam nas provas aí, beleza? Dentro da linguagem visual das artes, o que vai cair, né? O que é possível cair? Elementos básicos. O que é linha, o que é forma, o que é cor, o que é textura, o que é luz, o que é sombra. A gente tem uma aula já falando sobre isso, linguagem visual, tá? Dá uma corridinha lá. Elementos da linguagem visual. Composição, equilíbrio, o que é simetria, o que é contraste, o que é ritmo. Funções da arte, decorativa, crítica, religiosa, educacional e política, tá? Então pode ser que a gente esteja falando de um patrimônio histórico e aí que ele peça para você uma visão política, tá? Então as questões vão induzir, né, esse pensamento crítico para poder treinar você aí. Referente à arte e sociedade,
arte como expressão no contexto político e social, cultura popular e erudita, né? O que uma influencia na outra, o que nós tínhamos de clássico, o que mudou, patrimônio histórico e artístico também. Tudo isso que envolve a grande massa que é a sociedade. Beleza? Dica de estudo! Para passar, para gabaritar, estuda tudo, passa tudo. Veja as questões anteriores do Enem e de vestibulares. A arte aparece muito ligada à interpretação e contexto. Tá? Então, por isso, nas nossas aulas, eu vou trazer sempre um contexto histórico, né? Obviamente, história da arte, né? Então, é importante que vocês saibam também. Monte um resumo visual com os estilos artísticos, características e obras marcantes. Um quadro comparativo, um mapa mental ajuda muito, tá? Treine a leitura de imagem. Ao olhar a pintura ou escultura, pergunte: que mensagem quer passar? Como usa a cor, formas e perspectiva? Que época e contexto social elas se relacionam, né? Como eu já havia citado aqui para vocês. Que é para não esquecer. Conclusão, galera. Vamos concluir aqui então. Estudar arte amplia nossa visão de mundo e estimula a criatividade, abrindo novas perspectivas e formas de pensar. A arte nos encoraja a ver além do óbvio, a ver além de uma produção artística, né? E questionar o status quo. A profunda compreensão de diferentes culturas e épocas, agindo como uma janela para as mentes e corações de povos passados e presentes, permite-nos entender as raízes de diversas tradições. É essencial para o desenvolvimento do ser humano social, cultivando a empatia, o pensamento crítico e a capacidade de inovar, contribuindo para uma sociedade mais rica e consciente. Beleza? É chique o cara conhecer de arte, né? Então, aqui não muda. Chique eu falo no sentido de enriquecimento cultural, tá? De repertório cultural que você vai ter aí, né? Para relacionar, por exemplo, com outra disciplina que você não tem tanta habilidade, mas que você vai perceber, poxa, eu não gosto, mas está presente no meu dia a dia, então é importante estudar. Beleza? Assim com os meus amigos lá, assistam as aulas dele, vocês vão enriquecer muito esse repertório, tá? Galera, muito obrigado, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse pontapé inicial de como você estudar. Estava perdido? Agora você vai se encontrar, beleza? Nesse sentido de que você possa estudar focado, que você tenha, né, uma otimização de tempo aí sua, beleza? Construindo vencedores, né? Só tenho a agradecer a presença dos meus amigos e todo mundo aí dessa equipe maravilhosa. E você também vai ser o vencedor, tá? Então confio em vocês, assim como o Natan, o Matheus tá pedindo churrasco, eu vou querer também. Quando você for aprovado, comenta aqui e convida a gente que a gente vai. Beleza? Show de bola, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.